Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026. Vamos dar início agora aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. Temos aqui o destaque de hoje, mais uma vez, sobre o caso Master. Cúpula do Congresso sinaliza votar pena menor a Bolsonaro se a pressão por CPI do Master esfriar. Cardeais do Centrão e comando do Parlamento atuam para blindar Toffoli e criticam o que chamam de uma Lava Jato 2 sobre este caso. Também temos aqui outros destaques que o governo detecta desgaste político com discurso sobre banco e presidente deve reduzir menções ao caso. E Fachin confirma arquivamento do pedido de suspeição de Toffoli no processo da instituição financeira. Também temos aqui um próximo destaque desta segunda-feira. Proposta do TSE sobre gastos eleitorais abre brecha para que ações afirmativas percam força. O fundo de 2026 está previsto em 4,9 bilhões de reais e a maioria descumpriu cotas em 2022. Na entrevista desta segunda-feira, temos aqui o seguinte destaque: o mundo vive surreal político sob Donald Trump, afirma professor brasileiro do King's College. Para Vinícius Carvalho, o líder marca a inclusão do fantasioso nas relações internacionais. E falando sobre a América Latina, coiotes viram a principal forma de entrada de cubanos aqui no nosso país e o número dobra em apenas um ano. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira fotografia, que é da editoria de esportes, Corinthians classificado. Após o sufoco no Canindé, time de Dorival Júnior faz o gol nos acréscimos, vence Portuguesa nos pênaltis e vai às semis no Campeonato Paulista. Também temos aqui uma notícia internacional sobre tempestade de neve. Nova York decreta estado de emergência e toque de recolher diante de nevasca. Ruas, estradas, pontes, escolas e faculdades ficaram fechadas até o meio-dia desta segunda-feira. Também temos aqui uma outra notícia sobre os bebês bairristas. Crianças de 2 anos já esperam que outras pessoas mostrem sinais de lealdade ao grupo de que fazem parte, mostra um estudo com os brinquedos. Agora, falando ainda na América Latina, temos também um destaque sobre violência. Chefe de cartel mais procurado do México é morto por forças de segurança, afirmam as autoridades. A morte desencadeia uma onda de violência pelo país, com veículos em chamas bloqueando as ruas pelo México. Temos também outro assunto sobre mudança climática. Interesse dos Estados Unidos na Venezuela e na Groenlândia contradiz fala negacionista do clima de Trump. Com o desgelo do Ártico, a região se torna alvo de uma espécie de corrida do ouro moderna. Temos uma outra chamada de capa. Aqui nos informa que uma perita criminal que analisou um suposto registro sexual do padre Júlio Lancelotti se filia a partido. A Jaqueline vai disputar o mandato de deputada distrital pelo Missão, que é a sigla do MBL. Sobre a energia limpa, que nos informa que empresas chinesas se preparam para leilão de baterias no Brasil. A demanda futura é de 77 bilhões de reais. Aqui conta que os fabricantes remodelam equipes e conversam com dezenas de possíveis clientes nacionais. Na sessão para ler de hoje, temos aqui uma notícia sobre saúde mental. O que é limerência? Um sentimento confundido com a paixão, mas que se aproxima de obsessão. Aqui explica que esse termo foi cunhado pela psicologia em 1970 e descreve uma conexão intensa, desgastante e obsessiva
por outra pessoa. Já falando sobre economia, nesta segunda-feira, ainda na Folha de São Paulo, temos aqui a primeira matéria sobre concurso público. Sem CNU, em 2026, concursos tradicionais ganham força. A legislação restringe certames nos 3 meses anteriores ao primeiro turno das eleições. Também temos aqui outro destaque. Entenda como funcionam os fundos do tipo ETF e quais os riscos envolvidos nessa modalidade. Aqui explica que a oscilação de uma carteira depende mais da seleção entre classes do que da de ativos. E um assunto envolvendo também os Estados Unidos, o podcast discute futuro de taxas de Trump após Suprema Corte declarar as tarifas ilegais. E o presidente atacou os juízes e anunciou decreto com impostos globais de 15%. E falando sobre o comércio exterior, aqui diz que o presidente da Coreia do Sul fala sobre retomar negociação com o Mercosul após a reunião com Lula. O brasileiro afirma que conversou com o sul-coreano sobre o mercado de carne bovina. Também sobre os Estados Unidos, temos mais um assunto em destaque. Investidores buscam ações fora dos Estados Unidos após a perda de apelo das Big Techs em ritmo acelerado. O alto valor de firmas e desempenho superior de bolsas estrangeiras motivaram aí essas mudanças. Temos aqui mais um assunto internacional de hoje sobre a guerra da Ucrânia. Aqui fala que essa guerra completa 4 anos em encruzilhada. Aqui explica que os países não conseguem avançar negociações de paz e Donald Trump pode pressionar cada vez mais. Agora, passando aqui para a editoria de cotidiano da Folha de São Paulo, temos o nosso primeiro assunto para o Rio de Janeiro. Sem novas provas, o Supremo Tribunal Federal julga, a partir de amanhã, terça-feira, dia 24 de fevereiro, acusados de mandar matar Marielle Franco. PGR afirma que milícias, com o auxílio de policiais, levaram ao sumiço de evidências aí desse crime. Já sobre São Paulo, promotoria denuncia ex-secretário de Agricultura de São Paulo por supostos reajustes ilegais. Agora, por outro lado, defesa de Francisco Maturro afirma que a atuação dele observou as normas. Agora temos aqui uma notícia que Ítalo Santos é condenado por criar conteúdo com conotação sexual envolvendo adolescentes. A defesa de influência em marido chama a decisão de odiosa e preconceituosa. Agora um outro destaque, falando aí sobre um caso que aconteceu em Santa Catarina. O ex-modelo Álvaro Giacomossi Júnior é preso em Florianópolis sob suspeita de tráfico de drogas. Aqui também nos informa que é a segunda operação policial contra o catarinense que teria fugido de abordagem anterior. Temos também aqui uma chamada de capa para a saúde, que o Brasil convive com obesidade infantil e déficit de crescimento entre indígenas, é o que aponta um estudo. Esses resultados refletem a desigualdade social e exigem políticas integradas desde o nascimento. Falando sobre ciência, temos aqui um destaque sobre astronomia, que a NASA admite falha grave em voo da Starliner. E o administrador Jared Isaacman aponta erros no processo decisório da missão em 2024. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, de hoje, desta segunda-feira, dia 23, iniciamos aqui com uma notícia da editoria de esportes. Corinthians empata nos acréscimos e Hugo Souza resolve nos pênaltis. Aqui conta que o goleiro pegou 2 pênaltis após ter defendido um no tempo normal. E o Corinthians escapou da eliminação contra a Portuguesa com gol de Vitinho nos acréscimos. O Novo Horizontino, que bateu o Santos, será o rival na semi. E a outra terá Palmeiras e São Paulo. Também temos uma outra notícia sobre esportes.
talentos separados por 23 anos dão título ao Brasil no tênis. Aos 19 anos, João Fonseca fechou com ace na linha a final de duplas no Rio Open. Ele e Marcelo Melo, de 42 anos, viraram sobre Holanda e Alemanha 2-1. Agora a manchete de hoje fala sobre trabalho, que está na editoria de economia. Aqui diz que possível redução de jornada esbarra em baixa produtividade. E a proposta prevê fim do regime de 6 dias de trabalho e uma folga. O projeto de redução da jornada de trabalho aqui no Brasil expõe um velho entrave da economia nacional, que é, no caso, a baixa produtividade. Se aprovada pelo Congresso, a mudança deverá elevar o custo da hora trabalhada para as empresas, ampliando a pressão por ganhos de eficiência capazes de compensar o gasto maior. E a proposta em debate prevê, por exemplo, a substituição do modelo atual de 6x1, que no caso significa 6 dias de trabalho e 1 de folga, pelo 5x2, que são 5 dias de trabalho e 2 folgas. Isso sem a redução salarial. E em um ano marcado por eleições, esse tema ganha tração entre congressistas. Aqui vai nos explicar que entre esses fatores que explicam o lento crescimento da produtividade brasileira estão a má qualidade da educação, a insegurança jurídica e as políticas industriais ineficientes. E a experiência internacional mostra que a equação não é simples de resolver. E os países que conseguiram compensar a alta do custo da hora trabalhada foram os que souberam construir economias mais produtivas. E ainda nesta mesma editoria de Economia e Negócios, temos aqui uma chamada de capa sobre o caso Master. Imóvel que Ibanez ofertou enfrenta impasses. Conjunto oferecido no plano de aporte ao BRB seria sede do governo do Distrito Federal, mas há entraves jurídicos e políticos. Temos também aqui outros assuntos sobre recorde. Número de testamentos cresce 20% no Brasil e 31% em São Paulo. Também sobre saúde, temos aqui uma informação que a busca por caneta emagrecedora, que é contra a obesidade, cresce no período pós-parto das mulheres. Agora falando sobre a América Latina, já na editoria internacional aqui do estado de São Paulo, Venezuela vive inesperado boom imobiliário após queda de Maduro. Prisão de ditador e investimento em petróleo elevam os preços. Os corretores dizem que entusiasmo supera a demanda. Agora temos aqui também um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Um homem armado é morto ao tentar invadir o resort de Trump na Flórida. O suspeito com espingarda foi morto na entrada de Mar-a-Lago na madrugada e Trump, no caso, estava em Washington. E por último, temos aqui um destaque no Caderno de Cultura sobre streaming, a longa batalha de Orhan Pamuk. O autor turco reassume controle sobre o Museu da Inocência, que virou uma série com 9 episódios na Netflix. E a capa do jornal Globo também, de hoje, inicia falando sobre esportes. Há uma lavada na vitória em dupla. Eliminado nas oitavas do torneio individual, conquistado pelo argentino Tomás, João Fonseca brilhou ao lado de Marcelo Melo na vitória de virada na final de duplas do Rio Open. E João Fonseca disse emocionado que um dia vai ganhar o simples aqui, como a gente observa aí o momento da vitória dos dois. E também temos um assunto sobre esportes, agora falando sobre futebol. Flu e Fla sai na frente e Diniz é demitido. Mesmo com um a menos, o tricolor venceu o Vasco por 1-0 no jogo de ida da semifinal do Carioca. E o técnico Fernando Diniz não resistiu a mais uma derrota. E o rubro-negro abriu vantagem ao golear o Madureira por 3-0. Agora,
Temos a manchete aqui do dia no Jornal Globo. Clima seco e subsídios vão disparar conta de luz em 2026. Previsão é de alta acima da inflação e as chuvas chuvas insuficientes para recompor reservatórios levarão ao acionamento de termoelétricas. Aqui conta que o preço da energia elétrica será novamente vilão do orçamento doméstico em 2026. Projeções de consultorias e bancos apontam para faturas entre 5% e 8% mais salgadas, bem acima da inflação oficial, estimada em 3,95%. E aqui também nos explica que 2 fatores pesam particularmente. Os reservatórios das hidrelétricas estão ainda bem baixos e a previsão de clima mais seco que o normal não ajuda a recompô-los. Isso significa que será necessário ligar usinas térmicas mais caras. Além disso, também o volume de subsídios embutidos nas contas de luz e pagos pelos consumidores disparou 17,7% este ano para 47,8 bilhões de reais. Também temos aqui outros assuntos, ainda falando sobre economia. Novo decreto dos Estados Unidos mantém isenção para produtos-chave do Brasil. Segundo o vice Geraldo Alckmin, a alíquota de importação para carne, aeronaves, suco de laranja e café será, no caso, zero. E o país terá a maior queda de tarifa média para os Estados Unidos. Já falando sobre política aqui no nosso país, TSE, sob o comando de indicados por Bolsonaro, preocupa o time de Lula. A equipe do presidente avalia que Corte sinaliza rigor maior neste ciclo eleitoral, que terá Nunes Marques na presidência e André Mendonça na vice. Temos aqui um caso de um acidente com lancha que matou 6 pessoas. Aqui nos conta que um barco colidiu à noite com pier sem sinalização no Rio Grande, que fica na divisa de São Paulo e Minas Gerais. E o condutor que morreu não tinha habilitação adequada para a lancha. Agora, temos aqui mais uma vez sobre o assunto do caso da onda de violência que está acontecendo neste momento no México. Aqui informa que em golpe no narcotráfico, o México mata mega-chefe de cartel que espalha o caos. El Mencho era procurado também pelos Estados Unidos. A operação desencadeou bloqueios de estradas, queima de veículos e lojas e também a suspensão de voos, jogos e aulas no país. Agora sobre Brasil, temos aqui uma notícia sobre saúde. SUS tem menos leitos obstétricos, pediátricos e de psiquiatria. Queda nas especialidades no governo Lula acende alerta e ocorre a despeito da abertura geral de 7.050 leitos na rede de saúde entre 2023 e 2025. Temos outro assunto também em destaque. Agora um caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Um tanque de etanol explode em Volta Redonda. O acidente, que foi seguido de um incêndio, deixou um funcionário terceirizado da Vibra em estado grave e 2 desaparecidos. Agora, no Correio Brasiliense desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro, temos aqui alguns destaques sobre esportes. O primeiro fala sobre o clássico da crise. No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, o Kevin Serna define a vitória do Fluminense sobre o Vasco. O Clube Cruzmaltino anuncia a demissão do técnico Fernando Diniz e Flamengo bate Madureira por 1-0. E sobre o tênis, também temos aqui um grande destaque sobre os campeões. Prodígio João Fonseca e veterano Marcelo Melo abocanham o troféu de duplas lá no Rio Open, após o triunfo emocionante. E também temos aqui a seguinte matéria, afirmando que Neymar dançou.
Fase segue difícil para o camisa 10 da Vila Belmiro. Em jogo único pelas quartas de final do Campeonato Paulista, Santos é eliminado pelo Novo Horizontino por 2-1. Impiedoso, time do interior faz o gol da classificação no último lance da partida. Agora, a manchete de hoje do Correio Brasiliense: violência toma o México após morte de chefão do tráfico. O exército mexicano mata a tiros Nemésio El Mencho Cervantes, o mais procurado narcotraficante do país, líder do cartel Jalisco Nova Geração. Esse grupo, tido como o mais letal e mais rico do país, depois do enfraquecimento do cartel de Sinaloa, reage com onda coordenada de ataques em todo o país. Aqui vai nos dizer que ao menos 21 bloqueios de estradas em 8 estados foram feitos, com dezenas de carros e ônibus incendiados. Partidas do Campeonato Mexicano de Futebol são canceladas, companhias aéreas do Canadá e dos Estados Unidos suspendem dezenas de voos para o país, e Jalisco, que é o estado onde fica a base do cartel de El Mencho, cuja capital é Guadalajara, a terceira cidade mais populosa do México, é forçada a suspender aulas nesta segunda. E a presidente Cláudia Sheinbaum pede calma e afirma que forças de segurança agem para encerrar a onda de violência no país. Como a gente observa aqui, um ônibus incendiado em uma das vias no México. E também temos uma outra notícia internacional: que homem invade casa de Trump e é morto a tiros. Agora, falando aqui sobre política no nosso país, Mendonça se reúne hoje com delegados da Polícia Federal. Além de definir os próximos passos da investigação do caso Master, essa nova reunião irá discutir informações já apresentadas pela instituição policial. E ontem, no culto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que fica em São Paulo, o ministro André Mendonça falou sobre vaidades, tentações e testes a que cristãos são submetidos, concluindo que para superar é preciso estar pleno do Espírito de Deus. Também temos um outro assunto: capitalização em análise. Deputados distritais da base da oposição começam a semana dedicados a esmiuçar as medidas encaminhadas por Ibanez Rocha para restabelecer o equilíbrio financeiro do BRB. E o projeto de lei prevê a criação de um fundo de investimento imobiliário. E mudando de assunto, temos aqui um destaque do podcast Pode Envelhecer, do Correio Brasiliense, e o tema tratado foi sobre a maturidade. Convidada, a consultora Lorena Moraes fala sobre o estilo, autoconhecimento e adequação para quem chega aos 60 mais. Também temos uma outra entrevista aqui em destaque nesta segunda-feira, foi com o analista internacional Paulo Nogueira Batista Júnior. Ele afirmou que o Brasil permanece obscuro. O economista acredita que, diante da situação geopolítica mundial, a política externa do país exige mais firmeza. Agora, outros assuntos em destaque. Lancha bate em Pié, no Rio Grande, deixa 6 pessoas mortas. E também temos aqui uma despedida em destaque, que familiares e amigos dão adeus ao professor Carlos Ivan Pereira. Agora, mudando de assunto, o Correio Brasiliense nos traz aqui um destaque do caderno de versão em arte, que fala sobre um grito de liberdade. O álbum Bem Black, do cantor Tiaguinho, reinventa estilos como soul, jazz, afrobeat, a partir do pagode. E aqui temos um destaque do caderno de cidades: Choro para curar a ressaca. Criado por artistas locais para retomar os espaços públicos após o lockdown, o projeto Choro no Eixo fez uma edição especial pós-carnaval na altura da 204 Norte.
Essa festa reuniu várias atrações ao som de chorinho, frevo e também tambores ancestrais. Já no jornal Cearense O Povo, temos aqui 2 destaques no alto da capa. O primeiro vai falar sobre esportes. O Ceará goleia Floresta. E cearense vai ser decidido com o clássico Rei. Também no caderno Vida e Arte, jovens cearenses desenvolvem aplicativo para fomentar a leitura. Temos agora aqui a manchete de hoje, que fala sobre risco de feminicídio. Descumprimento de medida protetiva aumenta 17% no Ceará. De acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2020 foram 163 casos no estado e no ano passado foram 1.580 descumprimentos. Temos outros assuntos também no caderno de cidades. Interdição de ponte no Antônio Bezerra causa transtornos para 3 bairros aqui em Fortaleza. E sobre a tensão no México, estado de Jalisco vive domingo apreensivo após reações à morte do narcotraficante El Mencho pelo exército mexicano. Falando sobre economia aqui no nosso estado, Ceará pode recuperar até 900 milhões de dólares em exportações após mudanças nas tarifas dos Estados Unidos. Sobre política, cearense que lutou na Segunda Guerra Mundial comemora 104 anos. Em cidades, Fundação Demócrito Rocha lança livro sobre o projeto Verdejar Fortaleza. E por último, temos aqui nas páginas azuis de hoje, pneumologista Márcia Alcântara fala sobre o legado na medicina e na vida. Agora, no valor econômico de hoje, temos aqui a manchete do dia que fala sobre finanças. O governo do Distrito Federal discute com bancos opções para a capitalização do BRB. E entre as ideias está a venda de ações da SEB e da CAESB, além de securitização da dívida. Aporte após estrago do Master seria de pelo menos 5 bilhões de reais. Temos aqui outro assunto que também trata de economia. Brasil é o mais beneficiado por nova tarifa. A nova tarifa global de 15%, imposta por Donald Trump, beneficiará principalmente os países que ele criticou duramente e afetará mais os aliados dos Estados Unidos. E uma análise do novo regime feita pela Organização Independente de Monitoramento do Comércio, Global Trade Alert, constatou que o Brasil terá a maior redução nas taxas tarifárias médias, que no caso é uma queda de 13,6 pontos percentuais, seguido aí pela China, com uma redução de 7,1 pontos percentuais. Já Reino Unido, Europa e Japão serão os mais afetados pela nova taxa. Essa medida deve entrar em vigor amanhã, terça-feira, dia 24 de fevereiro, e com validade por 150 dias. Depois, será necessária uma nova autorização do Congresso. Também temos aqui um outro assunto em destaque na capa do Valor Econômico. A arrecadação com transação tributária deve ser menor. A equipe econômica vê risco grande de corte na projeção de arrecadação de 20 bilhões de reais este ano com transações tributárias, caso não consiga reverter decisão do Tribunal de Contas da União tomada no fim de 2025. Aqui nos conta que a insegurança jurídica e a limitação do uso dos instrumentos na transação reduz o apetite das empresas para encerrar litígios e assim gerar receitas para o orçamento, já que as transações são um acordo entre receita e contribuinte. Também temos mais outros assuntos, já falando aí sobre negócios. Temos a notícia que Norte e Nordeste devem liderar a alta do PIB. Aqui conta que as regiões Norte e Nordeste devem liderar o crescimento econômico neste ano, seguidas pelo Centro-Oeste.
em um ano em que a atividade caminha para uma desaceleração. Essa projeção faz parte de estudo da Tendências Consultoria, para quem a alta do PIB brasileiro deve desacelerar de 2,3% para 1,6% neste ano. E aqui nos conta que se no ano passado a agropecuária e o mercado de trabalho resiliente foram os principais fatores de sustentação da economia, neste ano a consultoria avalia que as políticas de estímulo do governo e a retomada da indústria extrativista irão ajudar a mitigar o efeito dos juros elevados. E o Nordeste deve também alcançar crescimento de 2,3%. Já outros destaques aqui no Valor Econômico: promoções do varejo não empolgam o consumidor. E reestruturada, a Azul quer crescer de forma responsável. E por último, temos aqui uma entrevista em destaque no Valor Econômico. Líder do PP no Senado, Tereza Cristina prevê nova eleição polarizada e defende que a União Progressista esteja formalmente numa chapa da direita. E sobre a possibilidade de seu nome para vice, ela diz que é cedo para falar sobre este tema. Ela afirma o seguinte: lá na frente, se estiver na mesa, vamos olhar com muito bons olhos. Dando continuidade sobre política, aqui no Valor Econômico desta segunda-feira, temos aqui a seguinte matéria que fala sobre o Judiciário brasileiro. Acesso a dados faz ministros do STF questionarem inquérito das fake news. Para alguns magistrados, essa apuração já deu o que tinha que dar e outros defendem que prossiga. Aqui na matéria vai nos informar que a amplitude e a duração do inquérito das fake news, relatado por Alexandre de Moraes, divide ministros do Supremo Tribunal Federal, consultados em reserva pelo jornal Valor Econômico. Para alguns, essa apuração já deu o que tinha que dar e outros defendem que a investigação deve prosseguir enquanto a Corte permanecer sob o que seus integrantes consideram como investidas e ataques, o que não teria prazo para acabar. E ainda assim, decisões recentes, como a que determinou uma auditoria na Receita Federal, abriram um flanco contra Moraes, inclusive entre ministros que, em geral, sempre foram alinhados a ele. Alguns integrantes da Corte disseram que não foram avisados sobre a decisão para que a Receita verificasse se eles mesmos e familiares tiveram os dados acessados de forma irregular e, posteriormente, vazados a terceiros. E aqui conta que também houve críticas ao fato de a decisão ter sido dada como um desdobramento do inquérito das fake news, aberto há 7 anos, em março de 2019, na presidência de Dias Toffoli. E o magistrado disse ao Valor que o Brasil já não vive o mesmo momento de quando a investigação foi aberta. E apurações como essa também dariam uma indesejada visibilidade ao Supremo e impulsionariam a ideia de que o tribunal age em causa própria, sem provocação. E aqui temos as aspas de um ministro em referência à ordem de Moraes sobre a Receita. Ele afirmou o seguinte: foi uma decisão muito genérica que trata de todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal. E no inquérito das fake news, a decisão acaba expondo outros ministros e familiares e não tem uma base legal. E aqui conta que há, no entanto, defesa ao inquérito. O ministro afirmou que enquanto o Supremo estiver apanhando fora do normal, por problemas seus e dos outros, é difícil encerrar a investigação. Para ele, o fim do inquérito agora seria o mesmo que ficar desarmado no meio de uma selva. E o caso da Receita ilustraria o seu ponto, afirma o ministro. Trata-se de servidores atuando contra ministros por motivos sem relação com o serviço público. E para ele, parte das críticas feitas ao Supremo tem por base um mundo ideal em que a Corte não sofre investidas por motivos políticos ou de outra ordem. E o magistrado, que foi ouvido pelo Valor, resumiu falando o seguinte:
há coisas erradas do lado daqui e até absurdos, mas o pouco que sobrou de institucionalidade foi este Supremo. Ruim com ele e pior sem ele. Temos aqui um outro destaque, desta vez o texto do colunista Bruno Caraza. Ele escreve o seguinte: receitas para se ganhar super salários. Plenário do Supremo decide nesta quarta-feira sobre a liminar do ministro Flávio Dino, que suspendeu os penduricalhos nos 3 poderes. Temos também aqui outros assuntos. Na relatoria do Master, Mendonça apara arestas deixadas por Toffoli. Após reunião com investigadores, o ministro revogou restrições impostas por Toffoli a peritos da Polícia Federal. Aqui conta que o ministro André Mendonça, do STF, assumiu a relatoria das investigações do Master, aparando arestas deixadas por Dias Toffoli, que foi o seu antecessor. Segundo pessoas próximas ao magistrado, foi identificado que, como primeiro passo, era necessário se situar sobre as apurações. Agora é o momento de arrumar a casa, levando em conta que Toffoli teria derrubado algumas pontes entre elas com a Polícia Federal. Aqui conta também que a atuação começou discreta. Em 13 de fevereiro, um dia depois de assumir a relatoria, Mendonça reuniu-se com investigadores da PF para entender melhor as apurações e quais seriam esses próximos passos. E, na ocasião, ficou acertado que a corporação faria um relatório. E o texto é um resumo do que foi feito e do que resta a fazer. E hoje, nesta segunda-feira, dia 23 de fevereiro, o relator e a Polícia Federal realizam uma nova reunião. E esses foram os principais assuntos em destaque nas capas de alguns dos principais jornais aqui do nosso país. E lembra você que daqui a pouco, às 10 horas, estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar a informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média superior a 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, a pluralidade de ideias e a transparência. TV da Transparência. Informação pública a serviço da sociedade. TV da Transparência é um canal jornalístico 100% digital que informa, analisa e incentiva o cidadão cearense a exercer plenamente sua cidadania. Aborda temas como política,
Administração Pública e Economia. Mais do que noticiar fatos, a emissora busca oferecer contexto, análise e credibilidade, elementos essenciais para quem quer compreender o Ceará de forma crítica e consciente. A TV da Transparência nasceu da credibilidade de Edson Silva, que dá voz ao cidadão e traduz a política de forma acessível. Com mais de 50 anos de trajetória. Carreira sólida nos principais veículos do Estado. Foi editor de política do Diário do Nordeste. Atuou na TV Diário, TV e Rádio Verdes Mares. Reconhecido pela cobertura rigorosa, análises ponderadas e isenção editorial. Sua reputação pessoal é o principal ativo da TV da Transparência, um selo de confiança que atrai um público formador de opinião e politicamente engajado. TV da Transparência já foi palco de conversas marcantes com nomes de destaque da política cearense, promovendo entrevistas e debates que ampliam a compreensão dos temas públicos e fortalecem o diálogo com a sociedade. Ciro Gomes, José Sarto, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Cláudio Pinho, Sargento Reginaldo, Cândido Albuquerque, Eduardo Girão. No YouTube, a audiência da TV da Transparência é de 73% feminina e 27% masculina. No recorte etário, 92% da audiência concentra-se na faixa entre 30 e 54 anos e 8% corresponde a pessoas com mais de 54 anos. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média de 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, pluralidade de ideias e transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026. Vamos iniciar pelos nossos destaques que estão no site de notícias do jornal O Globo. Temos aqui o primeiro assunto, que trata de economia. Conta de luz vai disparar em 2026 com clima seco e aumento de subsídios. Previsão de analistas é que a alta fique entre 5% e 8%, acima da inflação. Temos também aqui uma matéria sobre combate a criminosos, que dono da Refit vira alvo do governo Lula, que busca a marca anticrime em novo encontro com Trump. O petista quer usar o encontro que acontecerá na Casa Branca para mirar Ricardo Magro, que vive em Miami, e alavancar o combate a criminosos. Temos também aqui outro assunto sobre o tarifaço, que a União Europeia exige que os Estados Unidos cumpram um acordo comercial e ameaça
congelar a aprovação da parceria no parlamento. O bloco europeu pede clareza e teme a perda de isenções acertadas no ano passado, após o anúncio de Trump de nova tarifa global de 15%. Agora, falando sobre política, vamos iniciar aqui com o texto da colunista Malu Gaspar. Ela escreve o seguinte: o movimento de Cláudio Castro para escapar de cassação no TSE. A defesa de Cláudio Castro conta com o fator tempo para tentar livrar o governador do Rio de uma cassação no Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e econômico que pode torná-lo inelegível por um período de 8 anos. E esse caso é considerado delicado por integrantes do TSE devido à gravidade das acusações de abuso de poder político e econômico. A Malu Gaspar escreve que nas últimas semanas Castro esteve pelo menos 2 vezes em Brasília para visitas a ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, em campanha para que os magistrados envolvidos no julgamento do caso peçam vista, ou seja, mais tempo para análise, e ajudem a empurrar a decisão para depois das eleições de 2026, de modo que ele possa disputar uma vaga para o Senado. E depois do périplo, tanto o governador como seus aliados têm demonstrado confiança de que vem por aí novos pedidos de vista de ministros do TSE. A presidente do tribunal, a Carmen Lúcia, marcou a retomada do julgamento para 10 de março. E Castro, que é o presidente afastado da Assembleia Legislativa Fluminense, a LERJ, Rodrigo Bacelar e o ex-vice-governador Tiago Pampolha, que deixou o cargo para assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, são acusados de abuso de poder político e econômico no chamado escândalo do CEPERJ. E nesse caso, que foi revelado pelo UOL em 2022, descobriu-se a existência de uma folha de pagamento secreta do governo do Rio com 20 mil pessoas nomeadas para cargos temporários no próprio CEPERJ e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, incluindo aliados e cabos eleitorais do governador. E pelo calendário eleitoral, Castro deve se desincompatibilizar do cargo de governador até o início de abril para disputar uma vaga no Senado Federal. Em agosto, são protocolados os registros de candidatura e é neste momento em que a Justiça Eleitoral verifica se cada candidato é ou não inelegível. Já a diplomação dos candidatos eleitos costuma ser feita em dezembro, e aqui temos as aspas de uma fonte que acompanha de perto os bastidores do TSE. Ela afirmou o seguinte para Malu Gaspar: para um candidato eleito que renunciou ao mandato, restaria, no caso do julgamento de Castro, a condenação de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos contados da eleição, no caso de 2022. E qual a pegadinha? Pela jurisprudência atual do TSE, as causas de inelegibilidade precisam ocorrer até a data da eleição. E na prática, significa que se Castro for condenado pelo TSE só depois das eleições, ele poderá assumir o cargo de senador, mesmo tendo sido declarado inelegível depois. Isso porque no momento em que registrar a candidatura, ele estaria elegível. E a colunista continua a escrever que em maio de 2024, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio absolveu Castro, Bacelar e Pampolha pelo placar apertado de 4 votos a 3. O Ministério Público Eleitoral e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, entraram com recursos no TSE para reverter o resultado e condená-los. E aqui temos as aspas do advogado Fernando Neves, que é responsável pela defesa de Castro. Ele afirmou que continua confiante na manutenção do acórdão do Rio, pois nenhum ato irregular é imputado especificamente ao governador. E sobre política, TSE, sob comando de indicados por Bolsonaro, amplia a tensão jurídica para Lula nas eleições. Cássio Nunes Marques assumirá a presidência da Corte em junho e terá André Mendonça como vice.
Aqui conta que a batalha jurídica que o presidente Lula deverá travar nas eleições deste ano terá um elemento que preocupa os aliados. O Tribunal Superior Eleitoral será comandado por 2 ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que terá o senador Flávio Bolsonaro, um de seus filhos, como principal adversário na disputa pelo Palácio do Planalto. E Cássio Nunes Marques assumirá a presidência em junho e terá André Mendonça como vice. Aqui conta nessa matéria que a atuação da corte pode ser decisiva para Lula, que enfrenta pedidos de inelegibilidade por propaganda antecipada após o desfile da Acadêmicos de Niterói, no Marquês de Sapucaí, isso no último domingo. E até então, o ambiente no tribunal era visto como mais favorável ao petista. Em 2022, o TSE foi presidido por Alexandre de Moraes, cuja condução da corte foi duramente criticada por bolsonaristas antes e depois de o ex-presidente ser declarado inelegível por atacar as urnas. E lembrando também que o Partido Novo e o PL, que é a sigla de Flávio, já acionaram a Justiça Eleitoral para pedir a inelegibilidade do presidente, sob o argumento de campanha antecipada. E antes do Carnaval, o plenário do TSE rejeitou, por unanimidade, 2 pedidos para impedir o desfile em homenagem a Lula. Os ministros consideraram que uma proibição prévia configuraria censura, mas advertiram que eventuais irregularidades poderiam ser punidas posteriormente. Temos também um outro assunto, já falando aí sobre a economia, que o governo do Distrito Federal oferece centro administrativo sem uso há 12 anos como garantia para capitalizar o BRB. O projeto de lei que viabiliza aporte no banco público será discutido pela Câmara Legislativa. Agora, neste calçal de imagens aqui do Jornal Globo, temos aqui a primeira foto que vai falar sobre a previsão do tempo. Chuva forte e ventos intensos colocam parte do país em alerta nesta segunda-feira. IMET mantém avisos de perigo para norte, sudeste e centro-oeste, com risco de alagamentos, quedas de energia, deslizamentos e transtornos no trânsito em diversas regiões do país. Também temos aqui um assunto internacional, como ex-taxista virou peça-chave na guerra clandestina da Rússia na Europa. E falando sobre lenda do rock, o Rush volta em 2027 para fazer os seus primeiros shows no Brasil em mais de 2 décadas. Também temos aqui uma análise sobre esportes. O Fluminense segue 100% em clássicos no ano e segura inofensivo Vasco, que busca novo técnico. E falando aí sobre Flamengo versus Madureira, a atuação de Arrascaeta e segundo tempo do time dão esperança de reação na temporada. Também temos aqui um texto do colunista Lauro Jardim em destaque. Ele escreve: o candidato de Flávio Bolsonaro ao governo do Rio de Janeiro. Também temos aqui, ainda falando sobre o Rio, eleição pelo governo do Rio tem corrida por apoio evangélico. Após Paes indicar vice ligada a igrejas, Douglas Ruas, que é pré-candidato do PL ao governo, troca afagos com o pastor Silas Malafaia em inauguração de um templo. E Lula fecha acordos sobre minerais críticos e IA na Coreia do Sul. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo de minerais críticos. E o presidente sul-coreano defende também a retomada de negociações para acordo comercial entre seu país e o Mercosul. Temos agora outros assuntos sobre uma ameaça norte-americana. Aqui fala sobre exercícios militares e novas diretrizes por dentro dos preparativos do Irã para a guerra e os planos de sobrevivência do regime. Com o aval do líder supremo, aliado de confiança, passa a coordenar repressão interna, negociações nucleares e planos de conservação do regime. E no judiciário aqui do nosso país, adolescente que vivia na casa de Ítalo critica a condenação dele por exploração sexual de menores.
Lembrando que o influenciador, o Ítalo Santos, recebeu uma pena de 11 anos de prisão e a defesa alega que vai ainda recorrer. Uma adolescente que vivia na casa do influenciador Ítalo Santos e que chegou a engravidar durante o período em que participava das gravações de vídeos para as redes sociais, criticou a decisão da Justiça da Paraíba de condená-lo por produção de conteúdo pornográfico envolvendo os menores de idade. E o marido do influenciador, que é o Nathan Vicente, também foi considerado culpado. E os dois estão presos desde agosto do ano passado. Em postagem nas redes, Camila Maria, que é conhecida como Camilinha, atribuiu a sentença a um suposto preconceito contra a cor de pele e a orientação sexual dele. E esse caso da adolescente da Camilinha foi um dos expostos pelo influenciador Felipe Pereira, que é conhecido como Felca no YouTube, que denunciou a exploração de menores em conteúdos na internet. E aqui conta também essa história dessa adolescente com Ítalo Santos. Camilinha foi adotada, entre aspas, por Ítalo aos 12 anos, época em que passou a aparecer em vídeos da chamada Turma do Ítalo. Aos 17 anos, ela colocou implantes nos seios e engravidou do irmão do influenciador, isso dentro da casa, mas acabou perdendo o bebê. E no domingo, a jovem disse confiar que a condenação será revertida numa postagem para os seus 4 milhões de seguidores no Instagram. E aqui temos as aspas da fala de Camilinha sobre este caso. Ela afirmou o seguinte: todo mundo sabe que o Brasil é um país injusto, mas só quem vive a dor do preconceito sabe o que é. Fiquei muito abalada quando vi isso, porque sei de toda a dor e sofrimento que uma pessoa negra e gay sofre no Brasil, mas sei que a justiça não fechará os olhos para isso. Ela finaliza dizendo que crê em Deus e na sabedoria das suas decisões. E lembrando também sobre a condenação, que Ítalo foi condenado a 11 anos e 4 meses de prisão, enquanto seu marido, conhecido como Euro, recebeu uma pena de 8 anos e 10 meses. E a defesa do casal afirma que vai recorrer da decisão de condenação. E a Justiça também fixou uma indenização por danos morais no valor de R$500 mil e o pagamento de 360 dias multa para cada réu. E o influenciador paraibano foi um dos denunciados no vídeo sobre a adultização de Felca, que atingiu milhões de visualizações no YouTube e mobilizou parlamentares a discutirem novas regras para a proteção de jovens na internet. E no vídeo, só também relembrando, Felca denunciou conteúdo publicado por Ítalo com participação de crianças e também adolescentes em cenas de dança com teor sexual, beijos e conversas sobre namoro e traição. E o juiz afirma na sentença que adolescentes foram inseridos em um ambiente artificial e controlado comparado a um reality show. E lá, de acordo com o magistrado, os menores eram expostos a um contexto adulto e a situações consideradas de risco extremo. A decisão aponta também que havia permissividade no local. Entre as ações estavam fornecimento de bebidas alcoólicas e negligência quanto à alimentação e à escolaridade desses menores. Na avaliação de Souza, os crimes foram praticados pelo casal em um contexto no qual a vulnerabilidade dos adolescentes era explorada, já que eles não tinham condições de compreender ou resistir às práticas ilícitas. E o magistrado manteve a prisão preventiva dos réus e o Tribunal de Justiça da Paraíba tem em curso o julgamento de um pedido de habeas corpus, cuja análise deve ser retomada na próxima terça-feira. Também temos outros assuntos em destaque: que peregrinos se emocionam em primeiro dia de exposição dos restos mortais de São Francisco de Assis, na Itália. Aqui fala que no aniversário da morte do santo, cerca de 400 mil pessoas já reservaram a visita para ver as relíquias, exibidas pela primeira vez desde 1978. Agora,
Temos aqui mais um assunto que envolve o judiciário sobre o caso Marielle. Entenda como será o rito do julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Esse crime será julgado pelos ministros da primeira turma da Corte e os réus negam as acusações. Passados 8 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal inicia, nesta terça, o julgamento dos réus acusados de ordenarem e planejarem o crime ocorrido em 14 de março de 2018. E são réus, no caso, o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, acusados de serem os mandantes desse crime. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, que é acusado de ter atuado para impedir as investigações do homicídio. O major da Polícia Militar, Ronald Alves de Paula, acusado de ter monitorado os passos de Marielle. E o ex-policial militar e ex-assessor do TCE, Robson Calixto, denunciado sob a acusação de ter fornecido a arma do crime. Todos eles se encontram atualmente presos e se declaram inocentes. E ao longo desse período de 8 anos, a investigação passou por uma série de reviravoltas e foram 5 trocas de delegados da Polícia Civil do Rio. Uma investigação sobre a produção de provas falsas para trabalhar a elucidação do caso, a subida do processo ao Superior Tribunal de Justiça e depois ao Supremo por envolver pessoas com foro privilegiado, que no caso são os irmãos Brazão. Aqui conta que a Constituição prevê que crimes dolosos, que são os crimes intencionais, contra a vida, são de competência do Tribunal do Júri. Contudo, quando envolvem autoridades com prerrogativa de foro, a própria Constituição estabelece o julgamento por tribunal competente. E esse processo chegou ao Supremo em razão do suposto envolvimento de Chiquinho Brazão, que na época exercia o mandato de deputado federal pelo Rio de Janeiro. E aqui também, falando ainda sobre esse caso Marielle Franco, temos uma notícia que traficantes ocupam região que ex-policial militar diz que receberia pelo assassinato da vereadora. A área foi apontada pelo ex-sargento da Polícia Militar Rony Lessa, que foi, no caso, executor confesso da política do PSOL e de Anderson Gomes, como a terra prometida na encomenda desse homicídio. Aqui temos a imagem que nos informa que é da família Brazão no tanque e afirma que está completamente abandonado. Segundo a delação de Lessa, Chiquinho e Domingos frequentavam o local e o vizinho criatório de pássaros. Aqui nos informa na matéria que a chuva do início de fevereiro abriu enormes buracos na estrada Comandante Luiz Souto, que liga o tanque à Praça Seca, lá na zona sudoeste. E moradores relatam que a força da água fez o asfalto ceder. E de uma das crateras na via, com pouco mais de 2 quilômetros de extensão, emergiu um sofá. E o que poucos sabem é que a região, cujos acessos são bloqueados por barricadas do Comando Vermelho, foi apontada pelo ex-sargento da Polícia Militar, Rony Lessa, como a terra prometida na encomenda do homicídio da vereadora Marielle Franco. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã mais 5 suspeitos de envolvimento no crime. Rony Lessa e Elcio de Queiroz já foram condenados como autores. Aqui fala que em sua colaboração premiada, homologada pelo Supremo, o ex-sargento acusou os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e ex-deputado federal, respectivamente, de serem os mandantes desse crime. Ainda segundo ele, a moeda de troca no pacto para matar a Marielle seriam as terras e o direito de explorar serviços nesse local, o que lhe permitiria concretizar o projeto de formar uma milícia própria. E à época das supostas tratativas descritas na delação,
a grande Jacarepaguá era praticamente dominada por milicianos, mas hoje, após anos de guerra, o tráfico agora que controla todo o território e explora os serviços nesse local. O comandante Luiz Souto é também o nome da comunidade que, segundo moradores, era forte reduto eleitoral dos Brasão e um dos motivos que a existência do Aras da família no entroncamento com a rua da Chácara, e um morador afirmou o seguinte para o jornal: os Brasão estão aqui há mais de 30 anos. Além dos cavalos de raça, os rodeios atraíam muita gente e acabavam sendo diversão para todos. Agora, mudando de assunto, também temos aqui uma notícia na área de cultura. Memória dos Mamonas Assassinas terá árvores com cinzas, totens digitais e espaços gratuitos para fãs. Ao Jornal Globo, Jorge Santana, que é, no caso, o primo de Dinho, detalhou a homenagem em Guarulhos, definida em conjunto pelos familiares de cada integrante do Mamonas Assassinas. Também temos outro assunto sobre educação. Regulamentação para IA na educação mira veto à correção de questão dissertativa sem professor. Caso o texto acabe chancelado, os retornos precisarão necessariamente passar por um professor antes de chegar ao aluno. Temos aqui agora um texto de Lauro Jardim. Ele escreve o seguinte: rede acusada de ter ligações com o PCC vende licitação de combustível para ônibus do Rio de Janeiro e a prefeitura afirma que vai rever resultado do certame. Temos também aqui um assunto internacional. El Mencho, vídeo mostra pânico entre os passageiros em um aeroporto após morte de narcotraficante lá no México. Imagens mostram, como a gente observa aqui, que os passageiros estão correndo e tentando se proteger dentro do terminal. Autoridades alegam alarme falso e dizem que não houve incidentes nessa região. Um outro assunto, também na editoria internacional: tempestade de neve leva autoridades a decretar emergência e proibir circulação em Nova York e também no Nordeste dos Estados Unidos. Mais de 35 milhões estão sob alerta de nevasca e a previsão indica até 70 centímetros de neve, ventos acima de 100 km por hora e risco de apagões e inundações costeiras. Como a gente observa aqui nesta imagem, a legenda informa sobre passageiros aguardando em uma plataforma no Brooklyn durante a nevasca em 2016. E nova-iorquinos se preparam para a tempestade com mais de 30 centímetros de neve e ventos fortes. Temos aqui um destaque sobre a economia. Conta de luz vai disparar em 2026 com clima seco e aumento de subsídios, como já vimos anteriormente aqui no Jornal Globo. Temos também, na área de cultura, um livro reúne 300 fotos inéditas do centro do Rio antes da demolição para a passagem da Avenida Presidente Vargas. Aqui nós podemos ver os monumentos prédios em arte deco da Central do Brasil, ainda assim um relógio de 4 faces, e também do Palácio Duque de Caxias, junto da antiga estação Dom Pedro II e da velha sede do Ministério da Guerra, que seriam destruídos. Agora, temos aqui outros destaques, também um destaque, um caso sobre tecnologia. Veja qual é hoje a maior rivalidade do mundo da tecnologia. Esqueça a Apple, Microsoft, Google e Meta, que fala que OpenAI e Anthropic protagonizaram na Índia mais um capítulo do antagonismo de 5 anos das duas companhias de inteligência artificial. Como a gente observa aqui nesta fotografia, da esquerda para a direita temos aí o Modi, Sam Altman, da OpenAI, e Dario Amodei, Anthropic. Os executivos se recusaram a dar as mãos na cúpula da IA e esquentam a rivalidade no meio tecnológico. Temos aqui outra matéria que fala sobre os penduricalhos sem fim.
Pagamentos acima do teto no judiciário crescem 43% em um ano e superam 10 bilhões de reais. Dino cobra de parlamentares uma regulamentação do teto de remuneração e as decisões devem ser analisadas em plenário. E aqui temos uma notícia na editoria internacional que trata do declínio populacional. Creches fecham e asilos abrem. Como a queda da natalidade já muda o cotidiano no leste asiático e também na Europa, e o que isso anuncia ao mundo. Aqui informa que os números são claros. O que é incerto é o quão desafiador será esse declínio populacional global e como as nações devem reagir. Isso porque entre 2000 e 2025, as taxas de fertilidade diminuíram em todas as regiões do mundo definidas pela ONU. Temos aqui agora um texto de Anselmo Góes. Ele escreve sobre esportes que Adriano Imperador é cobrado por não pagar a banco empréstimo contraído em 2023. Temos aqui outro assunto, que uma juíza internacional de dança vira atiradora de elite no conflito entre Ucrânia e Rússia. E sobre a onda de violência no México, cartéis incendiam carros e fecham rodovias em represália por morte de El Mencho. E a operação contou com o apoio dos Estados Unidos. Temos aqui outros assuntos também em destaque. Documentos do FBI detalham possível destruição de provas e assassinatos em refúgio de Epstein, no Novo México. Relatos de ex-funcionário e policial aposentado sobre incinerador oculto e corpos enterrados forçam procuradoria a reabrir a investigação no chamado Zorro Ranch. Novos documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelam detalhes perturbadores sobre o Zorro Ranch, a propriedade de 7.600 acres de Jeffrey Epstein no Novo México. Segundo esses registros, o FBI recebeu alertas de que o financiador estaria utilizando um incinerador escondido em um celeiro recém-construído para destruir evidências de seus crimes. Essas revelações surgem em meio a alegações de que o rancho serviu como cenário para estupros e tráfico de menores de idade, com denúncias de que pelo menos 2 meninas estrangeiras teriam sido estranguladas e enterradas na propriedade. E falando sobre esse celeiro suspeito, um relatório do FBI, datado de 19 de julho de 2019, poucos dias após a prisão de Epstein, registra um depoimento de um policial aposentado que patrulhou essa região por 15 anos. Ele relatou às autoridades a construção de um celeiro atípico para atividades rurais. De acordo com o depoimento, essa estrutura possuía uma chaminé e um sistema de segurança conhecido como Sally Port, que é uma entrada controlada com portas múltiplas onde apenas uma abre por vez. E no relatório afirma o seguinte: o celeiro é suspeito, pois há uma parte de garagem que parece ser uma entrada de segurança e há uma chaminé. E no caso aqui eles citam um nome que foi omitido, aqui continua dizendo, teme que a propriedade possa ter um incinerador escondido no local para destruir as evidências. E o ex-policial também afirmou ter visto diversas figuras de alto perfil frequentando o rancho e mencionou rumores de que Epstein recrutava meninas para visitas ao local isolado. E a atenção sobre o rancho intensificou-se após o surgimento de um e-mail enviado ao FBI por um suposto ex-funcionário da propriedade. Nessa mensagem, intitulada por Confidencial Jeffrey Epstein, o remetente afirma ter visto tudo enquanto trabalhava nesse local. Aqui conta que o e-mail alega que 2 meninas estrangeiras foram enterradas nas colinas próximas ao rancho, por ordens de Epstein e Ghislaine Maxwell. Segundo o relato, essas jovens teriam morrido por estrangulamento durante abusos sexuais. E o autor da mensagem chegou a pedir o pagamento de um Bitcoin em troca de vídeos que comprovariam esses crimes.
E diante desses novos fatos, aqui informa que o Procurador-Geral do Novo México, Raul Torres, anunciou a reabertura oficial das investigações sobre o rancho. Embora o caso estadual tenha sido encerrado em 2019 a pedido de promotores federais, o gabinete de Torres afirmou que as revelações contidas nos arquivos do FBI justificam um exame mais aprofundado. E os agentes especiais e promotores estaduais buscam agora o acesso imediato aos arquivos federais sem rasuras, para trabalhar em conjunto com uma nova Comissão da Verdade estabelecida por legisladores atuais. Temos também, agora mudando de assunto, casa no interior de Pernambuco vence um Prêmio Internacional de Arquitetura. O projeto do arquiteto Zé Wagner é o único brasileiro entre os melhores do mundo em 2026. Como a gente observa aqui, no caso, esta casa que ganhou o Prêmio Internacional. Temos na área da saúde, de corrida, plano descalço específico para levantar peso. Qual é o melhor tênis para musculação? O melhor calçado vai depender do seu treino e também o objetivo. Já outros assuntos, PTG é contratado para vender a Ipiranga. Temos aqui também sobre os embalos de Worcaro em Trancoso, mostram arte de agradar ao poder. Com caviar à farta, festas eram repletas de beldades croatas, russas e ucranianas para alegrar os convivas. E após quase 30 anos de acidente aéreo, corpos dos 5 mamonas serão exumados. Famílias entraram em acordo para cremar os restos mortais e transformá-los em adubo. Também no Rio de Janeiro, temos alguns destaques desta segunda-feira aqui no Jornal o Globo. SEDAI adia vistoria no sistema Guandu após temporais em Nova Iguaçu. E a manutenção será no dia 3 de março. E sobre um caso de acidente também que aconteceu no Rio, corpos de 2 trabalhadores são encontrados dentro do tanque após uma explosão em Volta Redonda. Vítimas de 28 e 29 estavam desaparecidas desde ontem, domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o túnel precisou ser esvaziado para acesso seguro e risco de novas explosões foi descartado. E Niterói, já mudando aí de assunto, aqui nos informa que Niterói completa 1 ano sem feminicídios. A prefeitura diz que rede de atendimento a vítimas de violência doméstica e ações também de prevenção, como o auxílio financeiro, contribuíram para esse ótimo resultado. Outros assuntos em destaque, falando aí sobre cultura e entretenimento. La Gioconda latino-americana. Veja fotos da versão de Mona Lisa em mural feito com 100 mil tampinhos de plástico em El Salvador, como a gente observa nesta imagem. A obra do venezuelano Oscar Olivares simboliza um novo momento de comunidade antes dominada por gangues. Aqui informa também, na legenda desta fotografia, que a Mona Lisa ganha uma versão agora latino-americana em um mural de 13 metros, feito no caso com 100 mil tampinhas de plástico lá em El Salvador. Temos também outro assunto, que filme, símbolo de uma era, São Paulo S.A., volta às salas de cinema em versão restaurada, isso após 60 anos. A longa de Luiz Sérgio Persson se mantém atual, retratando anseios da capital econômica do país. Já um outro assunto também falando sobre cultura. Após uma década de silêncio, uma maratona global celebra a memória de Umberto Eco. Após uma série de eventos, a Universidade de Bolonha acolherá o primeiro grande congresso internacional dedicado ao intelecto nos últimos 10 anos. Também temos outros assuntos agora sobre saúde. Conheça a condição que pode causar perda de visão na infância. O tratamento precoce faz toda a diferença. Que fala sobre, no caso, a condição do olho preguiçoso.
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia estima que 2% a 3% dos pequenos no Brasil sejam atingidos pela ambliopia, que é causada pela atrofia do nervo óptico. E sobre a polilaminina, entidades científicas pedem cautela para evitar expectativas desproporcionais com o medicamento ainda na fase de testes. Estudos clínicos com a substância experimental, que foi inclusive desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, vão começar neste ano para avaliar a segurança e a eficácia do fármaco. Temos outro assunto sobre o mecanismo biológico. Um estudo investiga por que dor crônica dura mais nas mulheres. Essa análise não tentava explorar possíveis diferenças, mas os dados apontaram que dor demorava mais a passar em camundongos fêmeas e anti-inflamatório era menos ativo nelas. Também temos outro assunto, também da saúde, falando sobre bebedeira. Não se trata só de quanto você bebe, mas também da frequência, e o cérebro paga o preço. Aqui informa que episódios repetidos de consumo pontual de álcool em jovens perturbam os mecanismos cerebrais da memória, mesmo quando esse consumo é intermitente. Alguns assuntos também para esportes. Após a repercussão negativa, Felipe Luiz se explica por fala sobre racismo contra Vini Júnior. Ele afirma que está com o Vini. Para o Campeonato Carioca, com um jogador a menos, Flu abre vantagem sobre o Vasco na semifinal. Também temos aqui que tênis híbrido, que vai de corrida ao pós-treino, é tendência no universo running. E Carlos Eduardo Mansur escreve o seguinte texto na editoria de esportes: baixo público nas semifinais do Carioca, reflexo do formato da posição do torneio no novo calendário brasileiro. Aqui, Carlos Eduardo vai escrever que talvez o grande tema do primeiro fim de semana de semifinais do estadual seja as ausências dos torcedores em Vasco versus Fluminense e em Fla versus Madureira. E antes de darmos continuidade com os destaques que estão presentes aqui no site de notícias do Jornal Globo, nós faremos aqui um breve intervalo, mas logo retornaremos. Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar a informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média superior a 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, a pluralidade de ideias e a transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média de 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância
para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, pluralidade de ideias e transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. TV da Transparência é um canal jornalístico 100% digital que informa, analisa e incentiva o cidadão cearense a exercer plenamente sua cidadania. Aborda temas como política, administração pública e economia. Mais do que noticiar fatos, a emissora busca oferecer contexto, análise e credibilidade, elementos essenciais para quem quer compreender o Ceará de forma crítica e consciente. A TV da Transparência nasceu da credibilidade de Edson Silva, que dá voz ao cidadão e traduz a política de forma acessível, com mais de 50 anos de trajetória. Carreira sólida nos principais veículos do Estado. Foi editor de política do Diário do Nordeste. Atuou na TV Diário, TV e Rádio Verdes Mares, reconhecido pela cobertura rigorosa, análises ponderadas e isenção editorial. Sua reputação pessoal é o principal ativo da TV da Transparência, um selo de confiança que atrai um público formador de opinião e politicamente engajado. TV da Transparência já foi palco de conversas marcantes com nomes de destaque da política cearense, promovendo entrevistas e debates que ampliam a compreensão dos temas públicos e fortalecem o diálogo com a sociedade. Ciro Gomes, José Sarto, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Cláudio Pinho, Sargento Reginaldo, Cândido Albuquerque, Eduardo Girão. No YouTube, a audiência da TV da Transparência é de 73% feminina e 27% masculina. No recorte etário, 92% da audiência concentra-se na faixa entre 30 e 54 anos e 8% corresponde a pessoas com mais de 54 anos. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Dando continuidade no site do Jornal Globo, falando agora sobre negócios, temos aqui uma fala do ex-CEO da Samsung. Ele disse que profissionais de tecnologia devem ler história e filosofia. Ele complementa dizendo que é preciso fazer o que a IA não consegue para conseguir se destacar. Hoje, parlamentar na Coreia do Sul, ele explica que as pessoas que fazem o que a IA não consegue vão se destacar mais lá na frente. Temos outros assuntos também sobre... Agora na coluna Capital, o CEO da BlaBlaCar afirma que viagem de ônibus ainda é um mercado offline no Brasil. Gigante francesa quer acelerar negócios de passagens rodoviárias no país. E falando sobre a revolução tecnológica, temos um destaque para o Seedance 2.0. Conheça a IA chinesa que preocupa agora Hollywood. A luta entre Brad Pitt e Tom Cruise nunca existiu. Ela foi criada usando o gerador da ByteDance, que é a dona do TikTok. Aqui nos informa que uma nova inteligência artificial criada pela ByteDance está tirando o sono de produtores, estúdios de cinema e também os atores. Lançado em 10 de fevereiro, o Seedance 2.0 chamou a atenção pela capacidade de gerar vídeos ultra-realistas de qualidade cinematográfica a partir de simples comandos de texto. Permite também inserir até 12 referências em áudio, imagem e vídeo para conseguir orientar essa criação. Em comunicado,
A empresa elogiou a precisão física, realismo e capacidade de controle da ferramenta atualizada. Abre aspas. O processo de criação é mais natural e eficiente, permitindo que os usuários controlem suas produções como um verdadeiro diretor. Agora falando sobre dólar, na coluna Valor Investe de hoje, a queda do dólar reaquece turismo de compras de brasileiros lá no Paraguai. Crescimento da movimentação faz o aeroporto de Foz do Iguaçu retomar o nível pré-pandemia. Agora falando de alguns assuntos internacionais, chanceler de Cuba acusa os Estados Unidos de tentar provocar uma catástrofe humanitária na ilha, com bloqueio de combustíveis. O presidente americano, Donald Trump, prometeu impor tarifas extras a países que exportassem petróleo e outros combustíveis à Havana. E falando sobre a situação do México, temos aqui alguns destaques ainda no jornal Globo. El Mencho, cartéis incendiam carros e fecham rodovias em represália por morte do líder. A operação contou com apoio de inteligência dos Estados Unidos. Casos de vandalismo e violência foram registrados em 13 estados mexicanos após a morte de Nemésio Cervantes, líder do cartel Jalisco Nueva Generación. E ainda falando sobre o El Mencho, um vídeo mostra pânico entre os passageiros no aeroporto após morte de narcotraficante no México, como vimos aí anteriormente. Sobre o caso Epstein, o premier da Austrália defende a exclusão de Andrew da linha de sucessão britânica. Ele afirma que o seu governo aceitaria qualquer proposta. O Anthony Albanese afirma que são acusações graves e diz apoiar eventual mudança na ordem sucessória após a prisão do ex-príncipe. Agora, mudando de assunto, falando aí sobre viagens, temos a informação que o Japão vai implementar sistema de autorização online para turistas do Brasil e outros 70 países. Gesta, que deve começar a valer a partir de 2028, busca desburocratizar o processo e controlar a onda massiva de turismo. Já outros assuntos, temos aqui uma notícia na área de saúde falando sobre o desafio do paracetamol. A Europa emite um alerta sobre o aumento de intoxicações entre os jovens. As autoridades de saúde apontam risco de falência hepática e morte. E o fenômeno circula nas redes sociais e já é monitorado em vários países europeus. Temos também, falando sobre o clima extremo, com ventos de um raio de 100 km por hora, arquipélago luso dos Açores pode ter ondas de até 19 metros e PMA alerta para risco extremo no grupo ocidental. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos um primeiro destaque dizendo que a OAB pede a faquinha encerramento do inquérito das fake news no Supremo. E Câmara reajusta a verba de gabinete de deputados em 13,7%. Com essa correção, a verba mensal para pagamento de assessores e despesas, como passagens aéreas, passa de R$ 133 mil para cerca de R$ 151 mil para cada parlamentar. Temos outro assunto. Aqui nos informa que CPMI convoca empresária após ausência de Vorcaro. O banqueiro do Banco Master desistiu de depor após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Na economia, temos aqui um outro destaque. Saiba detalhes do projeto do GDF para recompor finanças do BRB. O projeto de lei prevê a criação de fundo com 17 imóveis da Terracap como garantia para o empréstimo. Temos também aqui outros assuntos, que a primeira turma do Supremo inicia o julgamento de réus no caso Marielle Franco. O CNJ investiga a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais após repercussões negativas. Nesse caso, aqui é sobre a questão do Tribunal de Justiça de Minas ter absolvido o réu de 35 anos acusado de estupro de vulnerável
e ter gerado aí uma indignação da sociedade. Falando na economia, temos um assunto para inadimplência aqui no nosso país. 81,3 milhões podem limpar nome a partir de hoje, desta segunda-feira, dia 23. Endividados poderão renegociar dívidas com descontos de até 99% com mais de 2,2 mil empresas. Também temos aqui uma outra matéria falando sobre a inclusão. Diagnosticado com autismo, o juiz é nomeado desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Alexandre Moraes Rosa acumula um currículo extenso no direito. Ele recebeu o diagnóstico de autismo em 2021 e se tornou um símbolo de resiliência no meio jurídico. No caso, Alexandre Rosa, que é este que está na imagem, foi diagnosticado com autismo nível 1 de suporte, isso em 2021, aos 47 anos de idade. Temos também aqui outros destaques. Mercado reduz projeção da Selic pela primeira vez no ano. Para a previsão do tempo, o IMET prevê chuva intensa durante a semana no Distrito Federal e emite um aviso laranja. Sobre o Enem dos concursos, CNU 2, prazo para confirmação de interesse termina hoje, nesta segunda-feira. E Brasil não pode ser um anão diplomático. Quem afirmou isso foi o economista, no caso, Paulo Nogueira Batista Júnior. Para o especialista, a situação geopolítica, com os Estados Unidos tumultuando a ordem global, exige mais firmeza da política externa brasileira. Também temos aqui um outro detalhe, que o entrevistado já foi ex-vice-presidente do Banco do BRICS. Agora, temos aqui outros destaques. Bullying é desafio permanente nas escolas do Distrito Federal. Mais da metade dos estudantes vivenciaram situações recorrentes de violência no ambiente educacional no Distrito Federal. Os especialistas orientam e a Secretaria de Educação reforça as ações de prevenção e combate na volta às aulas. Temos também aqui outros assuntos, um artigo em destaque no Correio Brasiliense hoje. Quando a violência contra as mulheres se naturaliza no mercado de trabalho, os números e as vivências evidenciam que o ambiente corporativo está longe de ser um espaço imune às dinâmicas de violência que marcam a sociedade brasileira. Temos também aqui um outro artigo em destaque no Correio Brasiliense. A dor sem nome. O luto de um filho não se limita à memória do que se viveu. Ele inclui o silêncio das etapas que não virão, das conversas que não acontecerão, do crescimento que não será acompanhado. E falo também como família, porque a perda de um filho atravessa todos. E aqui temos as imagens de Leonardo da Silva e Rodrigo Castanheiras, que foram, no caso, assassinados por causa de uma briga. Em cidades, homem é preso após usar filhas para disfarçar tráfico de drogas no Distrito Federal. E conheça os cuidadores de 4 patas que garantem autonomia e segurança. Agora, aqui na Agência Brasil, temos aqui um destaque que a OAB cita a natureza perpétua e pede o fim de inquérito das fake news. Na política, Boulos defende PEC da segurança para enfrentar o crime organizado. E para o gás do povo, Vale Recarga começa a ser disponibilizado. Também temos aqui na editoria internacional da Agência Brasil, direitos humanos estão sob ataque em todo o mundo, diz Guterres. O secretário citou abusos generalizados do direito internacional. E por último, na economia, o mercado reduz previsão da inflação para 3,91% este ano. A estimativa para o PIB é 1,82% em 2026. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites dos principais jornais aqui do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanha. Deixo mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência.